Marcos capítulo 14, segundo Evangelho, segundo livro do Novo Testamento, é a nossa leitura para esta noite, a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida nesta hora, para esta igreja do Senhor que se reúne para adorá-lo e cultuá-lo. Marcos capítulo 14 é a nossa leitura, vamos ler do verso 12 até o verso 26. É o texto da ceia do Senhor, da última ceia, ou da última Páscoa que se tornou a mesa, a ceia do Senhor. Então, Jesus, na véspera da sua paixão, prisão e morte, tem este momento com os seus discípulos e continua tendo, através dos séculos, com os seus discípulos do futuro, os discípulos atuais, a sua igreja. Marcos capítulo 14, palavra de Deus para o seu coração. Agora o coração desta igreja, o coração de cada membro do corpo de Cristo aqui, esteja disposto, desejoso, aberto para a palavra de Deus. Ouçamos a palavra. A narrativa do evangelista diz, no verso 12, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes. E um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O verso 19 diz: eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. E eles ficaram tristes. Mesas que começam tristes, em geral, terminam
tristes. A maior parte das mesas que começam alegres acabam tristes. Pouquíssimas começam tristes e revertem o quadro e terminam alegres. E a mesa do Senhor? A mesa do Senhor é a mesa mais triste que já existiu. E a única que terminou gloriosa. A mesa do Senhor. O convite do Senhor para você se alimentar da gloriosa tristeza da mesa. Isto mesmo. Alimente-se da gloriosa tristeza da mesa. Esta mesa da celebração elaborada. O Senhor conversa com seus discípulos sobre a Páscoa que está já às portas. Festa de celebração para o povo de Israel. Essa celebração, a Páscoa judaica, os remetia àquele grande evento, momento na história deles, séculos atrás, quando Deus os tirou da escravidão política social do Egito, do Império do Egito, os tirou de lá com poder e atos gloriosos para dar a eles a liberdade e eles poderem então cultuar a Deus com todo o coração e com liberdade. Um grande momento, portanto, uma celebração sempre de alegria, uma celebração, então, sempre remetendo a uma vitória, um momento tremendo, uma vez por ano, quando então se celebrava a Páscoa. Os evangelhos nos dão a entender que Jesus, no seu ministério, celebrou pelo menos 3 Páscoas. E aqui nós temos esta terceira e derradeira. Que momento precioso! Os discípulos não sabem que é a terceira e derradeira. Sim, Jesus, mesmo neste evangelho, falava que ele haveria de subir a Jerusalém, chegar até lá e seria entregue à morte, etc. Mas isto tudo não tinha ainda realmente tomado conta dos discípulos, não entendiam ainda plenamente isto. Pensavam em celebrar a Páscoa. Mais uma vez, vamos àquele momento que já fizemos outras vezes. Mestre, nós e você e nós, vamos a essa celebração. Chegou o dia, mais uma vez, estão focados naquilo que a Páscoa judaica é, o que é essa Páscoa, senão um momento de alegria e celebração. E ali está, então, o mestre pronto para celebrar com eles, e o mestre então os envia 2 para ir à frente e então arranjar tudo. E eles são enviados então para um encontro um tanto quanto interessante, intrigante, porque eles devem encontrar um homem com um jarro de barro, então cerâmica, para carregar água. E isto tudo indica que havia até um estado de segredo ali. Jesus sabia que aqueles dias ali em Jerusalém a coisa estava tensa para ele. Os líderes religiosos estavam de olho nele e com a pior das intenções. Jesus parece estar preparando então um lugar onde não fosse muito alardeado de conhecimento público. Porque um homem com um jarro, provavelmente um escravo, então o mestre, um homem nunca carregaria celebrar com eles, dias, e o mestre então os envia 2 para ir à frente, e então arranjar tudo. Mas um jarro de barro, isto era para as mulheres. Para as mulheres. Seria talvez alguma coisa parecida, Jesus dizer a eles, olha, vocês vão encontrar um homem lá, e ele vai estar segurando uma bolsa vermelha, feminina. Seria muito evidente, era um sinal, era fácil de encontrar. E tudo indica então também que Jesus já tinha preparado aquele momento.
E é o que eles vão encontrar lá, vão encontrar este homem, como Jesus falou, vão a uma casa onde então o proprietário está aguardando, e há um quarto, e o texto nos diz que era um salão amplo. Nas casas, naqueles dias ali, era comum ter no andar de cima este grande salão, que tinha diversas funções, inclusive para celebrações e festas, e diz que era amplo. E muitos eruditos entendem que não estavam ali naquele dia, naquela noite, somente os discípulos, 12, aliás, apóstolos, mas outros discípulos, talvez mulheres também, que seguiam a Cristo. Enfim, uma sala ampla. E diz o texto que era mobiliado, e dá a entender que ali havia, então, carpetes, onde eles poderiam sentar, reclinar. Haviam ali algumas coisas tipo pufão, e havia também, então, cortinas, um lugar próprio, um lugar que, então, era muito adequado para um momento de celebração e festa. O Senhor indicou com quem falar, alguém estava esperando, a trama estava toda em ordem. Enfim, quando eles questionam o mestre, mestre, está chegando a Páscoa, o que vamos fazer? Mais uma vez o mestre é aquele em controle, é aquele que sabe o que está fazendo e tem tudo debaixo da sua organização, da sua direção. Ele não está apanhado num momento de surpresa, de despreparo. É o mestre, como sempre ele é. E aí, então, esta celebração elaborada, um cenário de alegria que escondia o quê? Escondia o que viria depois. Escondia um momento desconcertante e arrasador. Estava para vir algo que um momento de celebração jamais poderia prever ou esperar. A mesa da celebração elaborada, mas e aí, no meio de toda aquela celebração, expectativa, a mesa se torna a mesa do anúncio deplorável. Momento quando os discípulos emocionalmente têm uma experiência que podemos chamar como que um cavalinho de pau emocional. Quando você está indo numa direção e de repente algo lhe acerta e sem você nem perceber o que aconteceu, é virado para o outro lado. No meio daquele momento todo, quando todos sentam para a Páscoa, o Senhor diz: onde vocês me trairá? O Senhor fala: o Filho do Homem irá pelo caminho para o qual ele está destinado e foi escrito sobre ele. O Senhor fala de repente no meio daquele ambiente todo, é uma bomba que cai ali, ele fala da sua prisão e morte iminente, e não somente isto, mas há um traidor no meio deles. Ele diz o texto que eles ficaram tristes. Como não ficar tristes? E é difícil de imaginar quanta tristeza tomou conta daquele ambiente. O mestre que está celebrando a Páscoa, a vitória do Senhor com eles, diz agora: eu vou de forma terrível e dolorosa, e se não bastasse isto, será pela instrumentalidade de um traidor. Um anúncio deplorável, inesperado, deprimente, indesejável. Ninguém gostaria de ter ouvido aquilo. Chocante, uma informação terrível. A mesa do anúncio deplorável ficaram tristes. Como não ficar tristes? E a reação deles imediata. É difícil de imaginar. Se é um de nós, se é um traidor, alguém vai trair. Não sou eu, Senhor. O mestre que está celebrando a Páscoa, a vitória do Senhor com eles, diz agora: eu vou de forma terrível e dolorosa, e se não bastasse isto, será pela instrumentalidade de um traidor. Estavam questionando a sua própria fé e fidelidade.
deprimente, Será que porventura sou eu? Ninguém gostaria de ter Será que eu não vou chocante, suportar? Ou será uma que informação eu terrível, vou caminhar no meu coração por uma direção tal? Uma direção terrível que me leve a trair o mestre. Ficaram tristes. Ele disse que está aqui nesta sala o traidor. E a reação deles foi imediata. É difícil de imaginar de nós quando é um traidor, alguém vai trair. Do coração Não dele, sou eu, da o mestre, a que está celebrando a Páscoa, a vitória do Senhor com eles. E nessa agora eu vou de forma terrível e dolorosa. E sabe, causa isso no ambiente. Não somente ele causa mal a quem ele trai, mas ele contagia os outros com a certeza de que quem está ao meu lado é um traidor ou não. O que sobrava para eles era esperar apenas pelo pior. Certamente era o desastre fatídico. Um vai trair e o mestre vai ser sacrificado. No meio da celebração elaborada vem o aviso, o anúncio deplorável. A mesa se torna esta mesa do anúncio deplorável. Que hora triste, que hora difícil. E então se torna a mesa da derrocada manifesta. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, diz o verso 21. Está escrito o que sobre ele? Os profetas cantaram, os salmos falaram do servo sofredor, do Messias manifesto muitas vezes como o Rei eterno, mas também manifesto tantas vezes como servo sofredor. Aquele que haveria de padecer, aquele que deveria sofrer. E agora o Senhor, no meio da celebração, da festa maior, anuncia esta informação deplorável. Traição, e o Filho do Homem vai como está escrito. O que isto revela? O que isto faz? Isto torna aquela mesa a mesa de uma derrocada manifesta. Não há como fugir da experiência emocional daquele ambiente, daquela situação. O mestre diz que ele vai o quê? Vai morrer, vai ser preso, vai ser derrotado, vai ser sacrificado, vai à morte angustiante. É a derrota, é o fracasso, é a frustração. Andamos com ele 3 anos. Ele nos falou de tantas coisas. Ele nos falou, sim, da sua morte, mas nunca ficou isto muito claro para nós. E nós esperávamos algo diferente e estávamos focando mais naqueles aspectos gloriosos. Nós lembramos de um momento, inclusive, quando ele nos enviou em viagem missionária para expulsar demônios e curar doentes. E nós voltamos maravilhados do poder que emanou dele e foi através de nós. Nós lembramos de todos os sinais realizados por ele, espetaculares. Nós andamos com ele, nós navegamos no barco, navegamos no meio de tempestades, ele andou sobre as águas. E agora ele fala desta morte terrível e traição. Há um gosto frustrante na boca. O que é que nós esperávamos? E agora o que sobra para nós é um dia negro, difícil, terrível. Deve ser o fim. Não deve haver mais nada. Mas o mestre está falando de um plano. O mestre está falando de um propósito. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. O mestre não está falando de um acidente. O mestre não está falando de que ele foi apanhado numa situação que ele não previa e sobre a qual ele não tem nenhum poder. O mestre revela o seu controle, assim como ele teve o controle sobre coisa mínima como vocês vão encontrar na entrada da cidade um homem com um jarro. E ele vai levar vocês a um
proprietário de um imóvel que tem um salão adequado para nos reunirmos ali e celebrarmos a Páscoa. Esse mestre do controle da situação menor é esse também agora do controle da situação maior. É como está escrito a meu respeito. É como está profetizado ao meu respeito. Tudo o que está acontecendo é instrumental. A postura do mestre é essa postura na direção de um plano que está nas suas mãos. É a mesa da derrocada manifesta, do desastre, do pior, mas não tanto e nem finalmente. É a mesa conforme o mestre Deus conosco encaminhou. Esta mesa de celebração que é abalada por este anúncio tão deplorável e que torna manifesta uma derrocada e uma morte terrível e uma traição. É a mesa do nutrir, mas do nutrir constrangedor. É naquela mesa, depois de dizer, meus dias terminaram aqui, e eu vou ser encaminhado conforme está escrito, e vocês sabem do que estou falando, e vocês sabem o que está escrito. É no meio daquela mesa que ele toma o pão, ele dá aos seus discípulos e diz, comam, tomem, isto é meu corpo, isto é meu corpo. Como comer desse pão nessa mesa, se esse pão, agora o Senhor nos diz que é o seu corpo, um corpo que vai ser encaminhado para o pior em poucas horas. Como posso eu comer desse pão? Não, Senhor. Não é possível uma coisa desta. Poderia ser uma reação natural deles e de qualquer um de nós. Me recuso a comer este pão. Não seja assim. E ele toma o cálice, ele oferece, e todos beberam dele. E diz, vocês estão bebendo o quê? O meu sangue, o sangue da aliança, derramado por muitos. Como beber desse cálice, meu mestre? Meu Deus, eu beberia qualquer cálice com o Senhor, eu beberia qualquer cálice que o Senhor me oferecesse, mas este, como posso eu beber a sua morte? Mas o Senhor disse, tome, este é meu corpo. O Senhor disse, o cálice está aqui, e ele ofereceu o cálice. E todos beberam. Esta mesa vem o convite. Nesta mesa vem o convite dadivoso, mas não menos de embaraço. O teu corpo, Senhor, o teu sangue, haveremos de comer e beber. Por quê? Tem que ter uma razão. E qual seria a razão se não é a nossa necessidade? E o Senhor já disse, este é o sangue da aliança, derramado, vertido em favor de muitos. Por que derramado em favor ou por muitos?
a não ser que esses muitos sejam carentes e necessitados. Mas é o teu sangue, é o teu corpo. E eu comeria, Senhor, por causa da minha miséria, o teu corpo e o teu sangue. Seria o teu corpo partido, como esse pão foi partido, e a tua vida iria, o Senhor perderia a vida, expiaria num sacrifício dolorido por causa de mim, e eu então seria o beneficiário disto. Sinto-me constrangido. Como participar desta mesa? Embaraçoso, constrangedor, desconcertante é a oferta do pão e do cálice. Mas é neste constrangimento todo que exatamente nós precisamos dessa nutrição. Por isso ele diz: tome, beba, dada por vocês. É para vocês. Sim, é para você que se sente constrangido, porque você sabe a sua condição e a sua situação. Esta mesa do nutrir constrangedor é justamente para aqueles que se sentem constrangidos. Os perfeitos jamais farão parte do corpo de Cristo. Os perfeitos jamais beberão do cálice e comerão do pão. Eles não precisam disto. Por isso não os constrange em forma nenhuma. Não é para eles, não é por eles, eles não necessitam. Por isso eles estão longe do corpo e longe da mesa. Eles entendem que estão num outro nível. Nada disso é para eles. Poderão talvez admirar a distância. Alguns precisam disto. Veja que constrangimento deles, mas nós apenas admiramos a distância porque estamos num outro patamar, além e perfeito. Jamais beberemos, jamais comeremos. É desnecessário, mas para você. Você que ao ouvir nossa oferta se sente constrangido, é justamente a nutrição que você precisa. Você precisa do pão, você precisa do cálice. Você que se sente faminto, eu preciso de um sangue derramado por mim. O meu não pode, é insuficiente. Alguém que pode precisa derramar por mim. Coitado de mim, agora é derramado por mim, diz o texto. Se é derramado por mim, como e por que alguém derramaria por mim, um pecador, um miserável? Sinto-me constrangido. Sinto-me desconcertado. Por que faria isso por mim? Toma, come. Como comer, Senhor? Quem sou eu? Mas preciso, sim, você precisa, tome, come. Não há outro caminho e é para você, faminto, sedento. Mesa do nutrir constrangedor. A necessidade dos discípulos é revelada na orientação ali, no servir. Deu aos discípulos. Estou dando a vocês que precisam. Vocês que conhecem bem a sua miséria e conseguem aquilatar o meu amor, o meu sacrifício e a sua necessidade dele. Você que sente fome, você que se sente carente, coma, beba do corpo, do cálice do sangue do Senhor e coma do pão do corpo do Senhor e seja nutrido por ele. A necessidade é revelada, a necessidade encaminha ao comer, ao beber, e ali também é possibilitada então algo novo. A libertação, o perdão, o significado, a esperança. Estas coisas nascem no meio daquela mesa. Aquela mesa que começa com a celebração
e recebe este abalo sísmico terrível, este anúncio deplorável. É a mesa onde toda possibilidade surge para aquele que precisa comer e beber. A libertação, significado, a esperança. Tudo vem ali naquela hora, naquele momento. E mesa. A mesa do nutrir constrangedor, mas do nutrir que não existe outro igual em lugar nenhum. O único fato na história da humanidade, e de uma dimensão, e de uma plenitude, cercada de todos os lados, que torna este fato como um fato realmente único na história da humanidade. E é ali que nós encontramos alguém que diz: coma, beba. É a nutrição que você precisa. É o perdão. É a esperança eterna. É a vida comigo. É o encontro com Deus. Isso, esta mesa é a mesa que traz esta perspectiva, este acontecimento único na história. É a mesa da vitória inesperada. Porque no meio de tudo isto é que Jesus vem dizer: beberei não mais até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Do que ele está falando? Do que o Senhor está falando? Beberei de novo no reino de Deus, no meio de toda aquela situação e daquela miséria. Onde então venho nutrir único que eu e você precisamos. Tome com. O Senhor fala que aquela mesa tão triste é que surge a possibilidade e a certeza de algo tremendo, glorioso, depois que tudo aquilo se cumprir. Ele fala do vinho novo no reino de Deus. Quando então tudo terá ficado para trás. Toda tristeza, toda lágrima, toda culpa, todo o assédio do pecado no mundo, toda a frustração deste mundo, toda a insegurança e incerteza. Naquele dia no reino de Deus, então sim, a celebração que foi roubada naquela mesa será retomada em vitória, em glória, como nunca se viu antes. E o Senhor estará lá, vivo e eterno como está hoje. E o seu povo estará com ele. A maior das derrotas possibilita a maior das vitórias. Não há derrota maior do que a crucificação de Jesus Cristo. Não há derrota maior. É o mais santo que já existiu. O mais justo que já se conheceu. E é levado à pior das mortes, tortura e sacrifício. Certamente muitas pessoas já morreram e morreram mortes difíceis, mas aqui é um justo perfeito, morrendo a morte pior que pode se imaginar. É a maior das derrotas. Mas que possibilita a maior das vitórias. A vitória dele, sim,
porque Ele é eternamente vitorioso e glorioso. Mas por ser a vitória dEle, e porque o sangue da aliança foi derramado por nós, a vitória dEle é a nossa vitória. Naquele dia beberei vinho novo no reino de Deus. E você que bebe e come do pão do Senhor hoje, naquele dia beberá o vinho novo com Ele também, na grande mesa do reino. Culpa e morte, então, são derrotados naquela mesa do anúncio tão deplorável. Porque o nutrir do Senhor, isto é, seu sangue, a sua vida que se foi, o seu corpo partido em nosso lugar, nos dá perdão de nossos caminhos, nossas misérias morais, longe de Deus. Nos liberta do domínio, da acusação, do pecado, e nos dá o perdão pleno. Ele pagou a minha pena. Não somente isto, mas também o último inimigo e o maior dos inimigos é derrotado ali. Porque naquela mesa, o Senhor diz que o seu sangue vai ser derramado por muitos, isto é, esta mesa é a mesa que fala que o Senhor, em verdade, morreu. Mas é nessa mesa também que ele anuncia: beberei de novo no reino de Deus. Porque ao terceiro dia, ele rompeu com a morte e vive eternamente. Essa mesa é da vitória inesperada. Quem poderia esperar uma vitória numa mesa dessas? Essa derrocada, de traição. E nesta mesa é onde então surge uma vitória que não podia se esperar. Não mais a culpa, não mais a morte. Culpa e morte são derrotados naquela mesa, e a presença de Deus se abre, e o reino de Deus se abre para o pior dos pecadores. E olhamos para frente então nesta mesa sempre, nos alimentando dela enquanto peregrinamos por este mundo, até que naquele dia, sentaremos à mesa com o Senhor para beber o vinho novo. E não mais o pecado, não mais o vazio, não mais a frustração, não mais as dores, não mais as enfermidades, não mais os desapontamentos, não mais as tristezas e as lágrimas, não mais a morte. Glória a Deus por isto. Vamos orar.